Vamos saber como é que estão os números da pandemia no nosso estado e na nossa região. Você já está vendo aqui na tela comigo as informações do boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Em todo o estado, são 322.936 pessoas que já testaram positivo para a doença. O total de vidas perdidas é de 8.127 pessoas e os casos considerados recuperados pela Secretaria Estadual de Saúde são 287.994. Vamos emendar direto nas informações das 10 cidades aqui da Zona da Mata e do Campo das Vertentes que tem mais casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. São as informações divulgadas pelas prefeituras municipais. Juiz de Fora, nesta segunda-feira, tem 6.416 casos confirmados da Covid-19. São 241 óbitos e 3 mortes aconteceram desde o nosso último informe. Elas aconteceram durante o final de semana. O total de casos ativos de 294, depois de dois dias seguidos com queda nos números de casos ativos, Juiz de Fora voltou a registrar uma subida considerável aí, mas ainda é um número inferior aos que nós comunicamos aqui, durante essas semanas de cobertura de Covid-19. Muriaé vem logo depois de Juiz de Fora com 3.234 casos confirmados da doença, 78 mortes, 100 óbitos novos registrados nos últimos dias, 112 o número de casos ativos. Muriaé que chegou a ter menos de 100 nos boletins de quinta e sexta-feira, agora volta a ter mais casos registrados no último boletim divulgado pela Prefeitura. Ubá tem 1.290 casos, 52 mortes e 2 dessas mortes aconteceram durante o final de semana. Ubá tem 228 casos ativos. Na sexta-feira, Ubá tinha ultrapassado o Juiz de Fora no número de casos ativos. Casos ativos são as pessoas que ainda estão sendo acompanhadas oficialmente pela Secretaria Municipal de Saúde ou estão em internação hospitalar ou cumprindo o isolamento domiciliar obrigatório. Ubá teve uma queda no número de casos ativos, voltou a ser o segundo município, Juiz de Fora ocupa novamente essa primeira colocação, mas vale o registro aí de que na semana passada Ubá superou Juiz de Fora no total de casos ativos. Barbacena, no Campo das Vertentes, vem na sequência com 968 casos confirmados, 17 mortes, 23 casos ativos. Apesar do número baixo de casos ainda em acompanhamento lá em Barbacena, o número teve uma subida expressiva de semana passada para cá. Leopoldina é a quinta cidade com mais casos, são 842 na manhã desta segunda-feira, com 30 mortes, 71 casos ativos e uma queda nos casos ativos em relação ao nosso último boletim divulgado aqui no Alerta. São João del Rei, no Campo das Vertentes, tem 774 casos, com 21 óbitos, 75 casos ainda em acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. Aumentou o número de casos ativos em São João del Rei em relação ao último boletim. Cataguases tem 712 casos, com 40 mortes, 16 casos ativos, uma queda considerável, porque Cataguases durante muitas semanas esteve ali entre as cidades com mais casos ativos e a de 3 semanas para cá tem reduzido bastante esses índices, agora com 16 pessoas em acompanhamento por conta da pandemia no município. Visconde do Rio Branco tem 694 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. São 20 vidas perdidas em Visconde do Rio Branco, um óbito registrado nesse final de semana. Um total de 198 casos ainda em acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. É o terceiro município com mais casos ainda ativos aqui da Zona da Mata e do Campo das Vertentes, mas o número continua estável. É bem parecido ao último que nós divulgamos aqui no nosso boletim. Carangola tem 646 casos com 36 mortes, 12 casos ativos apenas, também no número estável. E a novidade desse boletim é porque Ponte Nova ultrapassou além Paraíba no total de casos acumulados desde o início da pandemia e agora é o 10º município com mais casos aqui da nossa região. No último boletim divulgado pela Prefeitura em Ponte Nova, tinham 487 casos confirmados, com 7 mortes e 7 casos ainda ativos no município. Esses são os números da pandemia no nosso estado e também aqui nos municípios da nossa região.